Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o tempo cronológico baseado nas teorias de Freud. Para a gente falar sobre o tempo cronológico em Freud, a gente precisa pensar a partir de um princípio que é o fato das teorias de Freud, psicanalíticas, serem biologizantes. O que quer dizer isso? Isso tem que ver com o corpo. Como é que isso funciona para a gente? A gente vai partir então de uma noção muito importante da psicanálise chamada pulsão. Pulsão, traduzida direto do alemão, seria o Trieb. Para as versões americanas, por exemplo, da Imago, saiu como instinct, ou seja, instinto, e foi traduzido aqui como instinto. Para a gente não cabe muito bem, apesar de ser uma tradução que nos acompanhou por muito tempo e ajudou a gente, assim, demais, em muitas coisas. Mas hoje a gente já tem traduções mais fiéis e que fazem mais sentido, por exemplo, como a noção de Trieb ser pulsão. Pulsão é aquilo que empurra, pulsão é aquilo que tem um movimento latente, é aquilo que está pulsante, por isso, pulsão. E é muito importante essa noção porque o Freud, em primeiro lugar, ele vai chamar de a nossa mitologia. E quando a gente fala sobre pulsão ser a nossa mitologia, a gente está falando sobre uma espécie de ideia que vai trazer uma explicação, aí nesse caso, não para um povo, para uma sociedade, né, mas para aqueles que querem aprender sobre o ser humano, a psicologia do ser humano, o estudo da mente humana, da psique humana. Então, ser a nossa mitologia é dizer que é algo do qual a gente não consegue tocar, mas a gente consegue enxergar de alguma maneira a partir da evidência do desejo, o que nos leva a uma outra ideia. Se pulsão é a nossa mitologia, Freud vai dizer que pulsão é aquilo que movimenta o nosso desejo. Porque desejo, eu e você temos. Desejo, o Wunsch do Freud, é aquilo que nos leva a querer sempre algo a mais, é aquilo que movimenta a sua e a minha vida. Você quer ver uma coisa? Você se forma na faculdade, você quer uma pós. Você se casa, quer ter filhos. Você tem filhos, agora quer viajar o mundo. Você viaja o mundo, agora você quer aposentar na rua tal, onde só tem árvores. Sempre tem alguma coisa que a gente deseja e sem aquilo a gente parece estar vazio. Sem aquilo é como se a gente nunca tivesse zerado a vida. Mas quando a gente chega, o que a gente tem? Além de um rápido momento de satisfação, uma necessidade de encontrar um objeto novo. Então, pulsão movimenta o nosso desejo, ou seja, empurra, faz com que a gente deseje. E olha só que legal, o desejo a gente enxerga, a pulsão não, mas alguma coisa faz a gente desejar. Por isso, pulsão é a nossa mitologia, ela movimenta o nosso desejo. Mas para a gente poder entender a pulsão e o tempo cronológico, que é o tema de hoje, é onde a gente quer chegar, a gente tem que lembrar que a pulsão nasce de uma noção chamada apoio. E essa noção de apoio é quando a criança nasce, ela encontra o seio da mãe, olha, o corpo aparecendo, a criança nasce, ela vai ao seio da mãe e ela então tem aquela oportunidade de sugar. A sucção do leite materno no seio da mãe é um ponto onde a criança sacia, resolve uma necessidade fisiológica. Só que, quando resolvemos necessidades fisiológicas, geralmente, pelo menos a criança nesse momento, encontra uma satisfação para além da fisiologia. Ou seja, para além da vontade de comer, a criança encontra prazer. Então, quando a criança suga o leite materno, ela não só alimenta a sua barriguinha, ela agora passa a ter uma espécie de prazer no ato de sugar. Tanto é que, quando a criança cai, ela quer o seio. Quando a criança está com sono, ela quer o seio. Quando ela está angustiada, teve pesadelo, quando ela se machuca, quando enfim, ela quer o seio. Quando ela se vê longe da mãe, ela quer o seio. Por quê? Porque ali virou um lugar de satisfação, um lugar de alívio. Então o corpo da mãe e o corpo da criança, lógico, viram um lugar, um ponto muito importante, que é justamente um apoio. Um apoio para quê? A partir de uma necessidade fisiológica, surge algo para além da necessidade fisiológica, que é o prazer. E a criança, a partir do corpo, encontra o prazer, o que nos leva a uma terceira ideia de que pulsão é a exigência que o corpo faz à mente. Por isso que o Freud vai trazer a ideia de que o corpo ele sempre vai exigir da mente a satisfação. E é por isso que vamos desejar constantemente na nossa vida. E agora a gente chegou no tempo cronológico. Que bom,
uma vez que a criança encontra pela via oral essa satisfação, o seu corpo em desenvolvimento, mais o rompimento do laço com a mãe, mais o desenvolvimento dela, né, as desventuras da criança com a mãe em relação ao pai, o complexo de Édipo, faz com que ela tenha movimentos, mudanças estruturais no corpinho e na exigência do corpo, fazendo a mente de satisfação. Então, o tempo cronológico no Freud é que a gente pode pensar a fase oral, por exemplo, de 0 a 1 ano de idade. A gente tem a fase anal, de 1 a 3 anos de idade, e a gente tem a fase fálica de 3 a 4 anos de idade. Bom, depois a interrupção, o momento em que aquilo para em relação ao complexo de Édipo, ao complexo de castração, então a travessia e a estruturação do sujeito a partir desse momento. Agora, vocês perceberam uma coisa na minha fala? Oral, boca, sucção, anal, o controle das fezes, o aprendizado, e fálica, aquela primeira masturbação involuntária. Sabe quando a criança está mexendo no seu órgãozinho genital? Ela não está fazendo isso porque ela quer se masturbar. Ela está fazendo isso porque ela encontra prazer no seu próprio corpinho. E ela vai se proteger e vai se satisfazer fazendo isso. Agora, vocês perceberam? Por isso, uma noção mais biologizante. O Freud vai pensar no corpo, exigindo da mente satisfação, boca, ânus e o órgão genital. É claro que a partir daí há uma grande complexidade de produção psicológica que vai então determinando as nossas atitudes, vai determinando as nossas relações, até os nossos traumas, os nossos desejos. Agora a gente consegue voltar lá no começo. A gente falou sobre tempo cronológico. Para o Freud, esse é o tempo do desenvolvimento de um sujeito, da estruturação de um sujeito, é o tempo cronológico. Por isso, o cronológico, 0 a 1, 1 a 3, 3 a 4, depois a gente entra naquilo que a gente chama de período de latência, ou seja, a criança agora se reserva às atividades do brincar, dos novos amiguinhos, e depois ela sai da latência para a fase genital. Agora tem uma masturbação voluntária, agora tem uma masturbação onde ela quer utilizar o seu órgão genital como fonte de prazer, claramente, mas agora tem uma restrição social. Ela não pode fazer isso em público como uma criança sem querer acaba fazendo, sem saber de que ela não pode fazer isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode dizer, para com isso. A gente pode atrapalhar a vida da criança. Não é assim que funciona. Pai, mãe, responsável, você distrai a criança, você tira ela daquele momento com certos movimentos que são assim delicados, sutis, sem deixar ela ali ter um grande choque e relacionar esse choque ao seu órgão genital, produzindo assim diversas complicações sexuais até no futuro. Então, muito importante a gente falar isso, porque isso tem que ver com o tempo cronológico em Freud. Qual é a diferença, né? Porque, professor, você está falando sobre tempo cronológico, e qual é o outro tempo? No Lacan isso é subvertido e passamos a uma ideia de tempo lógico, onde não tem que ver necessariamente com o corpo em si, mas com a ideia da criança em relação ao desejo da mãe sobre ela e sobre o desejo dela sobre a mãe. Mas sobre o tempo lógico a gente vai deixar para um outro momento. Espero que você tenha gostado. Lembre-se das palavras-chave, as fases do desenvolvimento sexual infantil. Lembre-se da noção biologizante, então do corpo, da pulsão. A pulsão nasce desse movimento, dessa exigência corpórea. E por último, né, se a gente falou que a pulsão é a nossa mitologia, se a gente falou que a pulsão movimenta o nosso desejo, se a gente falou que a pulsão é a exigência que o corpo faz à mente, a gente pode terminar então dizendo uma outra ainda, que pulsão é o estado fronteiriço entre o somático e o psíquico, entre aquilo que se produz no corpo e a nossa função psicológica. Então, é claro que a gente está ligado, é claro que o Freud acerta, mas isso vai ser assim melhor trabalhado, expandido, desenvolvido na teoria de Lacan sobre o tempo lógico da criança e da sua estruturação enquanto simbólica. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.